Deus. A palavra do Senhor nos diz que a natureza espera, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Aquele que se reconhece como filho, antes escravo, antes criatura, agora comprado, liberto pelo sangue do poder, pelo sangue poderoso do seu Filho amado. Cante e exalte ao Senhor, aquele que é livre, aquele que tem liberdade. Levante ao Senhor uma canção, cantamos. Nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ontem, quando eu voltava do Paraguai para cá, lendo a Bíblia no avião, com fone de ouvido, o Senhor me levou ao texto de quando Salomão edifica o primeiro templo de Israel. E ele disse que depois que o povo cantou, a glória do Senhor encheu o templo. E a glória do Senhor era tão poderosa e tão grande que eles tiveram que parar de tocar. Eu não sei o que aconteceu, se eles se curvaram. E eu clamo para que o Senhor, não somente nessa noite, nessa manhã, nesse domingo, mas todos os dias, está dando microfonia aqui, mas todos os dias nós possamos estar nessa atmosfera da presença do Senhor. Porque o reino do Senhor não está por vir, ele já chegou. O reino do Senhor já se estabeleceu em Cristo, e nós podemos viver nessa esfera do reino. Amém? Quantos creem nisso? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos essa manhã pela tua presença. Te agradecemos essa manhã, Senhor, porque o nosso coração está aberto. Senhor, corações neste lugar, ó Pai, receptivos, abertos e na expectativa, não somente no vaso que tu vais usar nessa manhã, mas na expectativa, Senhor, daquilo que tu vais fazer através da vida do pastor Djalma, Senhor, e impartir nas nossas vidas nessa manhã. Nós abrimos completamente o nosso coração e a nossa mente. Se existe alguma coisa, algum espírito contrário que tenta impedir nessa manhã a ação do Espírito, roubando a semente que será plantada, Senhor, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de resistência, toda a dureza do coração e da mente que caia por terra, e que, Senhor, ao ministrar a tua palavra, o nosso espírito se curve diante da tua presença, Senhor. E tudo aquilo que tu desejas fazer nessa manhã, Senhor, faz em nós. Nós precisamos de cura, nós precisamos de renovo, nós precisamos, ó Pai, de transformação, nós precisamos, ó Pai,
de reabastecer o nosso espírito, ó Pai, com as coisas que só o céu, só Deus podem nos dar. E Senhor, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente nessa manhã, para que o Teu Espírito aqui, onde quer que seja, que essa mensagem possa chegar nessa manhã, através da internet, em casas aqui em Porto Alegre, em casas na grande Porto Alegre, no Brasil e no mundo, Senhor, que Tu possas nos alcançar, e alcançar, ó Pai, cada ouvinte, cada homem, cada mulher, cada irmão que nessa manhã está, ó Pai, Te louvando, está, Senhor, nessa manhã escutando a Tua palavra, que é poderosa, que produz fé no nosso coração. Senhor, faz aquilo que só Tu pode fazer através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de receber o pastor Djalma, eu gostaria de dizer que o pastor Ivan, na sexta ou na quinta-feira recebeu alta do hospital. Amém. E ele não pôde estar aqui hoje, mas está nos acompanhando através da internet, está cultuando conosco nessa manhã. E dizer também que a nossa ida ao Paraguai foi uma bênção. Retornamos eu ontem, a Antonella sexta-feira, direto para o Congresso de Mulheres. E nessa manhã, enquanto elas ainda estão lá, mais de 100 mulheres da nossa igreja estão lá em Gramado recebendo do Senhor. De tarde vão voltar para casa mais animadas, mais fortalecidas, renovadas pelo Senhor. Nós nessa manhã temos um presente. Diga assim comigo: presente. Para mim é um presente receber o pastor Djalma nessa manhã. Um pastor que, além de pastor de igreja local, é um servo do Senhor, que tem viajado o mundo, que tem ministrado a vida de pastores num congresso conhecido no Brasil, que ele é o idealizador, chamado Remir, e que nessa manhã nós temos a honra de sermos o alvo da palavra do Senhor, que vai ser ministrada através desse instrumento que está aqui numa conferência na Alvorada. E aprove ao Senhor nos dar esse presente de ter um pedacinho da sua vinda aqui. O pastor Djalma, que tem enfrentado nesses últimos meses um vale, uma luta na sua saúde, e nós temos orado por isso. E aqueles que ainda não sabiam, daqui para frente vão cobrir o pastor Djalma com as orações, e vai ter mais um grupo generoso de pessoas aqui em Porto Alegre, pastor Djalma, que vai estar lhe cobrindo em orações, que quem sabe ainda não estava sabendo, muitos já estavam. Aqueles que não estavam, a partir dessa manhã, tem mais alguns soldados que vão colocar o seu nome numa lista de oração, e nós cremos que há poder na oração de um justo. Vamos receber o pastor Djalma com forte aplauso ao Senhor. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui, poder cooperar com a palavra do Senhor, e confesso aos irmãos que eu dei até um pouco de trabalho para a equipe de projeção, porque enquanto orava por esse tempo com a igreja, duas palavras queimaram muito forte no meu coração. E realmente confesso aos irmãos que até a hora que eu entrei aqui, eu entrei indefinido, até passei uma mensagem para que pudesse ser projetado. Quando me sentei, comecei a me arrepender da mensagem, falei, vou pregar outra mensagem. E eu estava numa luta de uma indefinição muito forte, porque eu estava transitando entre dois temas que eu queria dividir com a igreja. Um deles é algo que Deus tem ministrado muito ao meu espírito nesses últimos dias, a respeito de intimidação. A segunda palavra era uma palavra sobre recomeços, tá? Tendo em vista que eu sei que esse mês de maio representa o primeiro ano, após tudo que vocês passaram por um grande desafio, como cidade, como estado, né?
E isso vinha queimando muito no meu coração. Então, uma palavra... E aí eu estou me convidando para voltar. Né? Eu quero pregar para vocês uma palavra sobre começar. Começar é para empolgados, mas recomeçar é para heróis. Só recomeça quem é heróis. Você vai descobrir que na galeria dos heróis da fé, todos eles foram se tornar heróis porque enfrentaram uma batalha e não desistiram no meio da batalha. Os grandes feitos do Evangelho, eles se dão exatamente por esse espírito do recomeço, que nada mais é o próprio espírito do Deus, né? Que estabeleceu a terra, constituiu um projeto com o homem. Esse homem se desviou do projeto, e aí Deus não desistiu do homem. Uma ocasião eu perguntei para Deus, nas minhas elucubrações pessoais, conversando como um pai, como um filho conversando com o pai, eu falei: pai, eu não te entendo, por que o senhor investiu no tal do Adão? Né? Particularmente, eu quero, quando chegar no céu, ter uma conversinha pessoal com Adão. Por causa dele, nós estamos pagando tudo que ele está pagando aqui. Né? E eu falei com Deus: Deus, talvez seja parte do meu temperamento, o senhor investiu tanto em Adão, o senhor deu tanta coisa para ele, simplesmente ele decidiu dar ouvido a outra voz, largou o senhor. E aí minha pergunta é: por que o senhor, em vez de construir um novo boneco, porque foi assim que ele construiu Adão, ele pegou um boneco, construiu um boneco, soprou o sopro da vida no boneco e nasceu Adão. Era tão simples eu ter feito o Adão 2, a revolta. Sabe, agora por que o senhor foi investir no tal do Adão? Né? Por que o senhor investiu no Adão? É porque aí Deus me respondeu no meu espírito: é porque eu não me chamo de Djalma, eu me chamo Deus, e é um Deus que acredita em recomeços. Tá? Querendo Deus, a gente retorna para conversar sobre isso, mas eu vou caminhar por aquilo que o Espírito me confirmou, e eu quero agradecer ao Ministério de Adoração dessa casa, porque eles terminaram exatamente com a confirmação. Quero pregar sobre intimidação. Intimidação tem a ver comigo. Levanta a mão e diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Novamente, diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Tá? Como o pastor lá falou, eu tenho sido desafiado nos últimos meses, especificamente de setembro para cá, a lidar com um problema de saúde que começou com uma úlcera que suturou, e eu estava numa conferência na cidade de Porto Seguro, durante uma conferência chamada Conferência da Independência do Brasil. Eu estava naquela conferência e suturou uma úlcera, e eu passei 3 dias na UTI, e o resultado dos exames é que a úlcera, ela só detectou que eu tinha um câncer. Eu tinha um câncer no estômago. E esse câncer só pôde ser descoberto por causa da biópsia da úlcera. Então, em outras palavras, o médico falou que a úlcera salvou a minha vida, porque a úlcera denunciou um câncer muito no início, né? Então, um mal que acabou sendo para o bem. E, por causa disso, eu me submeti a uma cirurgia, aparentemente uma cirurgia simples, de extração de parte do estômago, para poder tirar o câncer, que ele estava... não sei se ele pode chamar bem localizado, né? Porque não tem câncer bem localizado. Mas ele não estava em contato com os órgãos, ele estava em contato com a banha da barriga, estava na parte frontal. Então, ele ainda estava muito no início, e era uma cirurgia rápida, uma cirurgia de 2 horas, com rápida recuperação, feita de forma robótica. Então, estava tudo muito tranquilo, e assim foi de verdade. Uma cirurgia que correu tudo bem, até que na véspera de dar alta do hospital, eu recebi a notícia de que morreu um dos nossos pastores. Eu estava terminando de me recuperar, e eu recebi a notícia que um dos nossos pastores, pastor da nossa segunda maior igreja do ministério, ele havia falecido. E aquilo causou um impacto no meu espírito, aquilo causou um impacto na minha alma. Eu acabei tendo uma fibrilação arterial. Essa fibrilação arterial, ela foi tão forte que eles tiveram que me levar novamente para a área da UTI, onde eles aplicaram um anticoagulante. Só que quando eles aplicaram o anticoagulante para não ter o AVC, abriu a cirurgia. Quando abriu a cirurgia, encheu de sangue, eu estava prestes a ter uma hemorragia generalizada, e eles tiveram que me levar para o centro cirúrgico pela segunda vez, e abrir de cima e embaixo, para poder tirar aquele sangue. Quando eles fizeram isso, o meu rim paralisou. Eu só tenho um rim há 14 anos.
E a partir daí foram 24 dias lutando para ver do que eu morreria. Se eu morreria do rim, se eu morreria da cirurgia ou se eu morreria do coração. Acertava uma coisa, complicava a outra, acertava uma coisa, complicava a outra. Em 24 dias foram 5 cirurgias. Foram 3 intubações. 2 delas, os médicos desanimaram a família que eu estava vivendo nos meus últimos dias. Mas a boa notícia é que eu estou vivo. Né? Aprove ao Senhor me deixar mais um tempo na terra. E tudo que eu tenho pedido ao Senhor é para que nessa sobrevida, nesse tempo de vida, eu possa valer a pena todo investimento do Senhor. Né? Eu quero viver de tal maneira que tenha valido a pena. Sabe? Eu sei que se eu tivesse morrido, de alguma forma a gente já contribuiu com o Evangelho, de alguma maneira, ainda que de uma maneira muito pequena, mas nós não passamos desapercebido. Eu nasci no Evangelho, tenho 66 anos de idade, nunca me desviei do Evangelho. Minha primeira mensagem eu preguei com 15 anos de idade. Eu tenho 51 anos que eu prego o Evangelho. Eu tenho 40 anos de casado, tenho 2 filhas, as filhas são pastoras, uma foi missionária nos Estados Unidos, retornou, a outra hoje é missionária na Europa, cuida juntamente com seu marido da nossa base missionária. Então, pela misericórdia do Senhor, de alguma maneira nós já fizemos alguma coisa. E quando eu estava entre a vida e a morte, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu digo como Paulo, se eu partir vai ser muito bom, vou estar com o Senhor, vou descansar, mas se o Senhor tem alguma coisa para fazer na terra ainda, me mantém. Como Ele me manteve, vamos trabalhar, né? E nós estamos aqui para servir ao Senhor e fazer valer a pena. Eu quero, em função disso, pregar uma mensagem sobre talvez uma das experiências que eu me recordo. Talvez Deus vai me trazer à memória outras que eu não me lembro durante esses 24 dias. Mas talvez a mais impactante foi quando, na segunda cirurgia, eu fui entubado e o meu rim paralisou. O meu médico, o nefrologista, ele teve que fazer uma hemodiálise na UTI. Eu estava na UTI ainda, ele estava fazendo uma hemodiálise para que o meu rim não me matasse. E, a partir daí, eu fiz 4 hemodiálises durante esses dias. Em uma ocasião, ele chegou para mim e falou assim, ele é muito meu amigo, é um servo do Senhor. Ele falou assim, pastor, o pastor vai ter que segurar o seu ritmo, porque o pastor vai agora estar definitivamente amarrado a uma sessão de hemodiálise 3 vezes por semana. Tá? Essa sessão ela vai durar de 8 da manhã até meio-dia, então o pastor vai ter que pegar a sua agenda, deixar muito comedida. O seu pastor não vai poder viajar, fazer longas viagens, porque toda segunda, quarta e sexta você vai estar preso a uma máquina de hemodiálise. E naquela hora, aquela palavra que veio ao meu coração, ela gerou, eu acolhi aquela palavra. E olha que coisa terrível. Eu dei voz àquela voz. Eu permiti que aquela palavra causasse um impacto nas minhas emoções. E aquela palavra entrou como uma seta dentro das minhas emoções. E eu que me julgo uma pessoa forte e por muito tempo, eu procurei tratar de pessoas com problemas emocionais, eu sempre dizia assim, por isso eu não passo. A hora que eu estou começando a ficar depressivo, eu arrumo trabalho. Eu resolvo depressão trabalhando. Entendeu? O pessoal foge do trabalho, eu vou para cima do trabalho. Entendeu? Então, assim, eu comecei a entrar num lugar de medo. Eu comecei a entrar num lugar onde eu estava querendo jogar toalha. Literalmente, eu falei assim, está acabado, ou pelo menos o meu ritmo vai ter que diminuir muito. E eu dei a voz a esse sentimento. E numa madrugada, eu chorava diante do Senhor, e eu sou bem emotivo, choro com muita facilidade. Eu estava no quarto da minha casa, já chorando, e uma voz do Espírito, bem no meu espírito, não foi nenhuma voz audível, ela falou assim, você está intimidado. E na hora que aquilo falou, eu me lembrei de um livro muito instrutivo que eu li. Eu fui até a minha biblioteca, rapidamente, pegar o livro, a respeito de intimidação. E eu comecei a ler o primeiro capítulo daquele livro, que tinha me abençoado alguns anos atrás. E quando eu estava lendo, terminei o primeiro capítulo, aí eu ouvi uma voz mais forte no meu espírito, você está na fonte errada, a experiência dele é boa, mas eu quero que você volte para a palavra e você descubra como é que meus servos, na história da humanidade, na história da criação, como é que eles venceram a intimidação.
Queridos, a partir daí Deus me deu um encargo, uma responsabilidade de pregar esse ano a respeito desse tema. E eu quero hoje usar um dos personagens que Deus tem me permitido pregar, já preguei 9 mensagens sobre o assunto. Eu quero me inspirar hoje na vida de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 2. Segundo livro de Samuel, capítulo número 2, versículo de número 4. 2 Samuel, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Agora vá comigo até 2 Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Certo dia, estou lendo na versão NVT, certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram até Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba, e ele é aleijado dos 2 pés. Aonde ele está? Perguntou o rei a Ziba. Perguntou o rei, e Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Jamiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo. Repita comigo: não tenha medo. Disse Davi: quero mostrar da bondade a você por causa de Jonatas. Comerás sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre de bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar a Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do meu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre na mesa do rei. Pai, obrigado pela tua palavra. Abrimos nosso coração para ser tocado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso espírito para ouvir o teu espírito, em nome de Jesus. Queridos, essa história é uma história muito interessante. Ela tem um apontamento profético que tem a ver com a nossa salvação. Essa história é a história de um rei que agora, no comando de todas as ações do rei Davi, ele já havia estado agora diante da paz, ele havia estabelecido a paz sobre a nação de Israel, e ele, em um determinado momento, ele se volta e ele pensa numa aliança que ele havia feito alguns anos atrás, quando ainda estava sendo perseguido pelo rei Saul. No ato de perseguição do rei Saul,
o rei Davi se encontrou com o filho de Saul, Jonatas, e ambos fizeram uma aliança. E essa aliança entre Davi e Jonatas tem várias implicações. E eles então fizeram um acordo, e nesse acordo Jonatas diz assim: eu sei que você vai ser rei, eu sei que você vai ser o novo rei, não sou eu, é você que Deus escolheu. E quando você estiver em paz, quando você estiver no seu reino, e tiver vencido todos os povos, não se esqueça de mim, lembre-se de mim, lembre da nossa aliança, lembre que eu estou fazendo por você hoje, lembra de mim amanhã. Mas se eu não estiver vivo, lembra da minha família. Essa era a aliança que ele tinha. A aliança de Davi e Jonatas era: me protege, porque você é um novo rei, eu acredito em você. Não sei se você se lembra da história, como filho de Saul, o rei devia ser próprio Jonatas, mas ele reconheceu em Davi, e nessa aliança ele então dá a Davi esse reconhecimento de autoridade. Davi é esse rei, que significa esse rei que tem agora o poder, o domínio sobre a sua mão, que poderíamos chamar do Deus Pai. Esse rei Davi, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas, e Jonatas aqui pode simbolizar profeticamente a vida de Jesus. E aí, nessa aliança, existe um alvo, Mefibosete, um filho desprezado, aleijado e sem valor. Está comigo aqui, presta atenção. Agora nós temos alguém que não tem valor nenhum valor, se sente um cão morto, está fadado, sabe, aos piores lugares, morava num lugar terrível, e de repente o rei lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas, e diz assim: tem alguém lá na terra, tem alguém que por amor a Jonatas eu possa trazer para a minha mesa. Está falando de um Deus que nos resgatou por amor a Jesus. Eu vou repetir. Esse é um apontamento profético, onde você pode ver Davi como um Deus, é só uma simbologia, uma aplicação. Jonatas como Jesus, alguém que intercede, alguém que tem uma aliança, alguém que deu. E agora Deus usa de bondade para comigo um cão morto, por amor a Jonatas, que intercedeu por mim, que morreu por mim, ao Deus que pode resolver. Está ok, querido? Nós não vamos falar sobre isso, mas esse texto ele tem um apontamento profético para a nossa salvação, tem a ver conosco. Então, Mefibosete, em outras palavras, é um símbolo da humanidade, da nossa humanidade, do Djalma. É um símbolo do João, do Joaquim, do Manuel, do Olavo, do Ives. E se Mefibosete, se eu pudesse aqui ser bastante enfático, você e eu somos esse Mefibosete. Eles somos esse Mefibosete. E nós vivemos cenários semelhantes a esse. Cenários onde a desgraça chega na nossa vida. Cenário onde a enfermidade chega. Cenário onde nós somos levados a um lugar que nós não gostaríamos de estar. E quando nós entramos nesse lugar, o sentimento que muitas vezes nos acompanha quando nós entramos nesse lugar é um sentimento de acovardamento, de insignificância, de medo. E naturalmente a nossa reação nesse ponto é tentar nos proteger. E aí nós arrumamos cavernas, quartos escuros, nós corremos para consultório de psicologia, e nada contra, minha esposa é psicóloga, ok? Mas nós corremos como se esse lugar fosse o lugar da nossa restauração, e não é. Ajuda, mas não é. Protege, mas não é. Sabe por quê? Porque alguém chamado Jesus deu a vida para resgatar o Mefibosete, que é você, que sou eu. Alguém que pode chegar para o rei e dizer, sabe, eu vou resgatar o Mefibosete lá da terra, mas não é porque ele vale muito não, é porque alguém chamado Jonas, alguém chamado Jesus morreu por ele, e eu vou usar da minha bondade para com os Mefibosetes na terra, por amor a Jonas. É Deus dizendo que nos ama por causa de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a você, Mefibosete, por amor a mim.
por aqui, nós poderemos só caminhar em cima disso, mas eu quero entrar num outro campo. Eu quero entrar no impacto que às vezes a vida, a desgraça, que às vezes a fatalidade, que às vezes a enfermidade, que às vezes uma palavra, uma ação, encontra em nossas emoções um poder de nos jogar numa caverna, de nos sentirmos indefesos como cão morto, nos sentimos impotentes e incapazes. Às vezes a circunstância da vida, ela encontra um lugar nas nossas emoções, e eu estava vivendo isso, onde a impressão que tem é que está em fim de carreira e que, sabe, agora o que você tem que se proteger, o que você tem agora é que se conformar com isso e achar um lugar para descansar. Isso chama-se intimidação. Intimidação é quando nós damos voz a uma voz que não é a voz de Deus. Eu vou repetir. A intimidação é quando você dá ouvido a uma voz, e essa voz pode ser uma voz verbalizada, pode ser uma circunstância. E isso te leva para um lugar de acovardamento, de medo. E se você começar a ler a Bíblia em cima dessa ótica, você vai descobrir o que eu tenho descoberto. Que todos os heróis da fé, de alguma maneira, passaram por um momento de intimidação. Mas eles só foram heróis porque eles olharam e eles descobriram como sair desse lugar. E é isso que eu vim fazer aqui nessa manhã, dizer para você, tem uma solução. Para você que entrou numa caverna, para você que entrou num lugar de medo, para você que está vivendo uma circunstância que está totalmente desfavorável, para você que perdeu um emprego, perdeu um ente querido, perdeu a saúde, para você que está lutando com alguma coisa, eu tenho uma palavra para te dizer essa manhã. Eu conheço um Deus que te tira do lugar de intimidação. Eu te digo um Deus que a voz dele é poderosa para anular a voz que te jogou nesse lugar. E é isso que eu estou vivendo, é isso que eu quero pregar. Estou aqui porque eu decidi mudar. Qual é a voz que eu decidi dar crédito a ela? Qual voz eu decidi dar crédito da minha vida? Porque a intimidação, queridos, ele pode até ser provocado por uma ação externa. Seja ela intencional ou não. Seja ela provocada por alguém ou por alguma circunstância. A intimidação não é que ela não tenha fundamento, ela até tem. A intimidação ela é explicável, mas não é justificável. Se explica por que você está intimidado, mas não justifica você continuar nesse lugar. Porque um Jonatas ali atrás morreu para te tirar desse lugar. E para transformar os Mefibosetes que se enfiam em Maqui, que se enfiam na casa de Maqui, num lugar chamado Lodebar, possa ser resgatado e voltar a sentar na mesa do rei. Esse é o texto, querido. É isso. É isso. Nós fomos convidados, nós vamos terminar nossos dias num banquete na mesa do rei. Que texto lindo. Você consegue se alegrar com isso? É um texto que fala da minha vida. Não fala do meu momento, fala da minha vida. Agora, querido, de onde nasceu essa intimidação? Sabe onde nasceu a intimidação? No Éden. Vou provar para você. Gênesis capítulo número 3. Gênesis capítulo número 3. Está lá no final da projeção. Gênesis capítulo 3. Olha o que diz aqui no versículo de número 8. Gênesis 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se, guarda essa expressão, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Que pergunta extraordinária. Onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Eu vou responder: eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesse?
Queridos, aqui está a origem da intimidação. O que aconteceu no Éden? Adão, todas as tardes, ele tinha um contato com a voz do Criador. A Bíblia diz que todo final de tarde, o Senhor vinha ao jardim, no cair da tarde, e conversava com Adão. Então, quem era a voz que tocava a vida de Adão? Quem era a voz que dizia que tinha crédito com Adão? Deus, todas as tardes. Mas um belo dia, a Bíblia fala que a serpente encontrou um lugar, e ela então mudou a voz que Adão decidiu ouvir. Em vez dele ouvir a voz de Deus, agora ele passou a ouvir uma outra voz que não era a voz de Deus. E quando ele dá ouvido a essa voz, ele descobre o problema que ele resolveu, arrumou para ele. E agora ele faz uma descoberta que ele estava desamparado, desprotegido, desnudado. Essa é a expressão da palavra nu. Desnudado, desprotegido, sem proteção. E quando aquela voz que falava no passado com ele, a voz de Deus, soou, ele teve medo, se escondeu, porque ele se sentia desprotegido. Aonde entrou a intimidação? A intimidação entrou com o pecado do Éden. Adão deu ouvido a uma voz, essa voz fez ele se sentir desprotegido, desnudado, e aquela ausência de proteção, ele procurou um lugar para se proteger. Ele foi para trás de uma árvore. E como se estar atrás de uma árvore o protegesse, fosse a solução. E não era. Aí Deus leva Adão, e a conversa de Deus é extremamente pontual. Ele faz algumas perguntas estratégicas que eu quero que você responda, dentro do teu espírito. Primeira coisa que Deus chega e ele pergunta: Adão, aonde você está? A pergunta é, sendo Deus onisciente, ele não sabia onde Adão estava fisicamente? Claro que sabia. Então essa pergunta é uma pergunta que não tem a ver com a incapacidade de saber onde Adão está. Essa pergunta tem a ver com uma autorreflexão que ele queria que Adão fizesse. Talvez a pergunta, talvez para ficar mais compreensiva, seria: Adão, aonde você se meteu? Adão, o que você fez com a sua vida? Adão, por que você está escondido atrás da árvore? Adão, você sabe onde você está? Ele falou: Adão, você está perdido. A pergunta, Adão, onde você está, não era a incapacidade de Deus saber, mas ele queria que Adão respondesse para si mesmo: aonde eu me meti? Aonde eu me meti? Por que eu estou atrás de uma árvore? Por que eu entrei numa caverna? Por que eu estou me escondendo? Por que eu estou tentando me proteger através de folhas, através de árvores, através de cavernas, através de quartos escuros? A pergunta de Deus para você e para mim é: por que você entrou neste lugar? Você sabe onde você está? Você sabe onde você está? A segunda pergunta que ele diz, sabe, quem é que te colocou nesse lugar? Qual foi a voz que você deu? Para quem você deu voz para entrar nesse lugar? Qual foi a circunstância que te empurrou para esse lugar? No caso de Adão, foi o pecado, foi a serpente. Mas no meu caso era a enfermidade. Eu dei uma voz para a enfermidade. E eu comecei a entrar na minha caverna, no meu quarto. E achar que está acabado, eu vou me proteger. Isso me reporta algumas histórias bíblicas. Uma delas que me chama a atenção é do profeta Elias. O profeta Elias, um homem corajoso, 1 Reis capítulo 17, ele entra no cenário bíblico de maneira extraordinária, faz uma declaração profética, para de chover, faz uma declaração profética, volta a chover, enfrenta 450 profetas de Baal, mas outros 400, 850 magos, feiticeiros. Pensa num bicho raçudo, cabra macho, como diz no Nordeste. Tinha medo de nada. Enfrentou com 450 homens, foi lá, bateu de frente, ele debochou deles ainda. Mais 400, debochou deles ainda. Aí manda trazer fogo, o fogo consome o altar. Você conhece a história? Aquela história Spielbergiana, aquela coisa linda. E esse grande guerreiro, um dia ouve uma voz. E essa voz diz assim: Jezabel, uma mulher, vai te matar. E qual o passo seguinte? Ele sai correndo.
gatinho e se esconde dentro de uma caverna. Por quê? Porque ele decidiu dar voz a uma voz que não era a voz de Deus. Está comigo aqui? Está entendendo onde eu quero chegar? A intimidação, querido, ela pode ter sido provocada por uma voz externa, mas ela só encontra lugar quando você dá lugar nas suas emoções. Ouça o que eu vou dizer para você. As pessoas têm poder para tocar no meu corpo, têm poder para tocar no meu dinheiro, têm poder para tocar nos meus bens, no meu emprego, na minha família, mas nas minhas emoções só toca quem eu dou esse direito. Nas minhas emoções não pode tocar se eu não der direito. Sabe qual é o nosso problema? É que nós damos voz a uma voz. Então o problema não é o que vem de fora, o problema é como eu acolho dentro. Está comigo até aqui? O problema não é o que aconteceu na minha vida, o problema é o que eu fiz com o que aconteceu. O problema não é perder um emprego, o problema não é perder um filho, o problema não é ser traído, o problema não é ficar doente, o problema não é bater um carro, o problema não é enchente. O problema é o que eu faço com isso, aonde eu entro, aonde eu me coloco, aonde eu estou. Essa é a pergunta central. Aonde você está? O que está fazendo aí? O que te levou para aí? Quem foi que te disse? Está no Éden. Voltamos ao texto de Mefibosete. Querido, aqui tem algumas características interessantes. Eu quero colocar com você algumas realidades que levaram justificadamente, ou seja, explica por que Mefibosete sentiu um cão morto. Por que ele se sentia impotente? Coisas reais do texto. Primeira verdade, tá? Por que Mefibosete estava intimidado? Porque ele permitiu que a intimidação entrasse nele. Primeira razão, por causa de um sentimento de mágoa e de injustiça. Eu vou repetir. Mágoas e injustiça, quando encontram em nós um lugar para colher, acabou com a gente. A gente vira mimimi, dodói, ai, me magoaram, agora eles pegam uma bengala, aí foi fulano, que fulano me matou, porque fulano falou mal de mim, aí agora estou magoado. Você que acolheu isso, tá? Você que deu lugar para isso. Alguém fez, é verdade, não estou mentindo. Mas jogar você na caverna, eu não sei, meus irmãos, não sei, desculpa. Você entrou porque você quis. Você entrou porque você deu lugar para isso. Mas tem uma boa saída para você. Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque tem uma saída desse lugar. Tem uma forma de sair desse lugar, que a gente se permite entrar, por causa de coisas lícitas até, justificáveis. Mas não tem por que permanecer nesse lugar. Quando você olha Mefibosete, no capítulo 4, versículo 4, o primeiro versículo que nós lemos, você vai ver por que Mefibosete sentia um cão morto. Por que ele dizia, eu não estou valendo nada, por que se preocupa com um cão morto? Por que Mefibosete tinha esse sentimento de incapacidade, de impotência? Sabe por quê? Porque um dia contaram a história para ele. A história que contaram para ele está no texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Quando disseram assim, olha, um dia, Davi ia perseguir você, uma mulher falou para Mefibosete, a ama de Mefibosete. Um dia, seus pais morreram, seu pai morreu, seu avô morreu, Davi assumiu o trono, e eu quis proteger você, porque ele ia matar você também. Essa é a informação, fala comigo, pura mentira. Isso não é verdade. Davi nunca pensou em matar Mefibosete, até porque ele tinha uma aliança, está provado no texto. Mas qual foi que aquela mulher falou? Para justificar o seu erro de ter deixado a criança cair, ela tinha que botar a culpa em alguém. Aliás, aqui está o pecado, né? Em vez de assumir, você prefere culpar alguém. É melhor defender o ataque. Ela conta uma história para Mefibosete. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é Davi. Sabe que você está aleijado? A tua culpa é Davi. Davi é culpado. Eu tentei livrar você de Davi, porque Davi ia te matar. Aí eu acabei escorregando, fugindo de Davi. Você caiu, ficou aleijado. Mas a culpa é de Davi. Querido, presta atenção. Usando a analogia que eu quis aplicar. Quantas vezes você ouviu dizer, a culpa é de Deus. Por que Deus não cuidou de mim? Por que Deus não me protegeu?
Por que Deus não protegeu a escola, que é tão cristã, da enchente? Por que Deus não protegeu a igreja? Por que Deus não me protegeu da enfermidade? Por que Deus não me protegeu do câncer? Por que Deus matou fulano? Porque é sempre assim. Porque essa é uma voz que vai falar eternamente conosco. O que é que aquela alma fez? A culpa é de Davi. Davi ia matar você, Davi não cuida de você, Davi não se preocupa com você. Com isso entra um sentimento de mágoa na vida de Davi. Um sentimento de Mefibosete. Entra um sentimento de injustiça. E sabe, querido, eu tenho lidado com muita gente que por causa das mágoas e da injustiça entrou em cavernas, em lugares que não devia ter entrado. E geraram em si um sentimento de intimidação. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Verdade ou mentira? Tem duas coisas para você fazer. Ou você assume ou você faz cara de paisagem. Quem aqui nunca entrou num lugar? Ai, injustiça. Fizeram, falaram. Me disseram, eu desisto, vou sair. Quero jogar toalha. Vou largar essa igreja, vou largar esse ministério. Por quê? Por causa da mágoa e da injustiça. Primeira razão pela qual Mefibosete se sentiu intimidado é essa. A segunda razão que o texto me dá é a fatalidade da vida. Querido, ele caiu e ficou aleijado. Aconteceu. Aconteceu. Fatalidade. Fiquei doente. Fatalidade. Fiquei entre a vida e a morte. Fatalidade. Só que a gente acolhe essa fatalidade e diz assim, ó vida, ó sorte, ó síndrome de Hard. Ó vida, ó sorte, ó azar. Ou então a gente faz que nem Noemi. A mão do Todo-Poderoso foi contra mim. Ela que toma a decisão errada, ela que larga Belém, ela que vai para o lugar onde devia ir, fica onde devia ficar, ela perde o filho, perde o marido e culpa Deus. Olha lá em mim. A mão do Todo-Poderoso foi... se catar. Desculpa. Perdoe. Culpar Deus é muito fácil, né? Culpar Deus por aquilo que a gente fez. Pelo lugar que eu dei. Fatalidades vão acontecer. Sabe, querido, quando você se converteu, você esqueceu de ler as letrinhas pequenas atrás do contrato. E lá estava escrito, no mundo tereis aflição. Lá estava escrito, tu vai sofrer, tu vai passar perrengue, fica tranquilo. Mas também está escrito que tudo isso vai produzir crescimento e aperfeiçoamento em nós. Agora você escolhe o que você vai fazer com a fatalidade. Ou você entra no buraco, se sente magoado, escorre uma caverna para se esconder. Quando Elias fugiu da voz de Jezabel, ele se meteu dentro de uma caverna. Quando ele se meteu dentro da caverna, Deus apareceu para Elias e a pergunta é, o que é que você está fazendo aí? Em outras palavras, por que você entrou nessa caverna? Por que você entrou nessa caverna? Quem te deu esse direito? Qual foi a voz que você ouviu para poder fazer isso? E Deus chama Elias e falou, Elias, come, levanta, porque ainda tem muito para você fazer. Eu tenho uma palavra para te dizer, sai dessa caverna, porque ainda tem rei para você ordenar, tem líder para você levantar, esse lugar não é o lugar que Ele te colocou. Esse lugar não é o lugar que Ele tem para você. Fatalidades têm o poder de nos colocar. Terceiro lugar, sentimentos de incapacidade. Eu sou aleijado, eu não sei o quê. Isso é natural. Vai gerar em nós esse sentimento. Quarto lugar, limitações emocionais, baixa estima. Eu não passo de um cão morto. Está aqui. Você pode não ter usado a mesma expressão, mas pode fazer de outro jeito. Pode falar de outro jeito. Eu não tenho valor, ninguém liga para mim, ninguém me dá oportunidade. Quinto lugar, a cultura formada por ambientes nocivos.
A Bíblia diz que ele estava em Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar de pobre. Casa de Maqui. Maqui significa miserável. Ou seja, ele se meteu no lugar pobre e miserável. Existem ambientes que intensificam a nossa intimidação. Mas eu quero terminar com 5 minutinhos, eu termino. Deus é especialista em tirar Mefibosete de Lodebar. Deus é especialista em pegar Mefibosete e tirar da casa de Maqui, um miserável, um pobre, e colocar sentado na sua mesa. Isso é Deus. Isso é Deus. Lodebar significa assentamento sem terra. Maqui significa pobre e miserável. E Deus, através da vida de Davi, ele vai buscar o Mefibosete nesse lugar miserável que ele entrou, nesse lugar que ele se escondeu. Assim como Deus buscou Adão atrás das árvores, assim como Deus buscou Elias na caverna, Deus está aqui nessa manhã para te tirar desse lugar. Não importa onde você entrou, não importa qual foi a árvore que você escolheu, não importa qual foi o quarto escuro que você achou que estava te protegendo, não importa o sentimento que você tem de incapacidade, eu conheço um Deus que Ele vai nos buscar nesse lugar para nos tirar de lá. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que é poderoso, é esse Deus que está aqui nessa manhã, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Eu tenho uma palavra para te dizer. Essa manhã Deus veio aqui com a sua palavra para resgatar os Mefibosetes de Lodebar, para tirar os Adãos de trás da árvore, para tirar os Elias das cavernas. Mas a minha pergunta é: você precisa dar ouvido a essa voz. A palavra de Deus hoje é uma voz para te tirar do lugar que deu voz para você entrar no lugar que você não devia ter entrado. Eu vou repetir. A palavra de Deus, ela é poderosa. A voz dele é poderosa para anular as vozes anteriores. É terrível você entrar nesse lugar de medo onde parece que terminou, não tem mais chance. Aí o todo Criador, o poderoso, Ele vai nos buscar nesse lugar. Ele vai nos buscar. E nessa manhã eu ouso pegar a unção que está sobre essa casa, sobre esse lugar, e fazer uma declaração. Essa manhã Deus escolheu para te tirar desse lugar. Não importa o que te levou para lá. Não importa a voz que fez você entrar nesse lugar de medo, de se esconder, de sentir nu, desprotegido. Há um Deus que te ama e Ele me trouxe aqui nessa manhã para de alguma maneira tocar na tua vida como Ele tocou na minha. Não tem nada difícil demais para Ele. Eu quero rapidamente dizer para você como é que Deus faz isso na vida de Mefibosete. Só vou citar. Primeiro, Deus começa, através da sua palavra, a abrir os olhos para poder condenar a mentira que nós demos ouvido. Mefibosete deu ouvido a uma mentira. A culpa é de Davi. Às vezes nós damos lugar nas nossas emoções. E quando não falamos, porque não temos coragem, sentimos. Por que Deus deixou fazer isso? Por que minha casa foi invadida pela enchente? Por que eu perdi minha empresa? Por que eu perdi o meu emprego? Por que meu filho foi? Por que fulano aconteceu? Por que minha empresa faliu? A gente não tem coragem de falar com Deus, porque parece que Ele está ofendendo Deus, mas aqui dentro, Salmo 139, Ele sabe antes de você falar. Você não tem que esconder nada dEle. A gente não verbaliza, porque a gente tem respeito pelo Senhor, mas aqui dentro nós já falamos dentro disso. Eu quero dizer, isso é uma mentira.
Isso é uma mentira. E Deus tem uma voz dizendo assim: eu vim te resgatar desse lugar, tem solução para você, tem saída para você, eu tenho uma mesa para você sentar, eu tenho um lugar para te colocar de novo, eu tenho um reino para você servir, eu tenho um reino para você servir. A primeira coisa que Deus faz é mudar a voz que está influenciando você, te trazer para a voz que te dá solução, e não para a voz que te produz medo. É declarar uma voz que vai levar você a ser curado, a ser restaurado, a se sentir importante de novo. E essa voz é a palavra do Senhor, e nós estamos aqui diante dela. Por gentileza, eu respeito. Eu tenho 2 psicólogas em casa. E elas têm ajudado muita gente. Mas elas não podem fazer aquilo que só a voz de Deus pode fazer. Segunda razão, o que Deus usa para fazer isso? Deus usa da bondade e do amor por você, por causa de Jesus. É como se Deus falasse: tem alguém em Porto Alegre para que eu possa usar da bondade de Jesus, posso usar da bondade do amor por amor a Jesus. Tem alguém que eu possa usar da minha bondade em Porto Alegre? Tem alguém desse domingo de manhã que eu quero alcançar com a minha bondade por causa de Jesus? Tem alguém na Igreja Brasil para Cristo em Porto Alegre que nessa manhã é alvo da bondade de Deus por causa de Jesus? Há um ambiente de bondade nesse lugar, há um ambiente de amor nesse lugar, há um ambiente de cura nesse lugar. Primeiro, Deus usou uma voz para anular a mentira. Depois, Deus usa da bondade por amor a Jesus. Terceira razão, é muito forte. Deus usa pessoas para isso. Deus vai usar pessoas. Deus vai sempre levantar alguém na terra para ser voz na sua vida. Deus pode falar com você de maneira sobrenatural e pode tirar. Mas algumas vezes, e a maioria delas, Ele vai preferir usar os seus vasos na terra, pessoas para falar com você. Quarto lugar, Deus sempre tem um ambiente curativo para você. Deus é especialista em nos tirar de Lodebar, lugar de miséria, da casa de Maqui, uma casa de pobre. E Ele nos leva para um ambiente, o reino do seu amor. E Ele faz uma proposta de hoje em diante: todos os dias você comerá da minha mesa. Todos os dias, a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. E esse banquete só começa aqui, mas vai terminar na eternidade. Onde, quando nós terminarmos os nossos dias, haverá uma mesa posta diante dos nossos inimigos. Esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Deus é especialista em arrumar lugar curativo. Eu gosto muito de uma experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se converte na estrada de Damasco. E ele entra em Damasco, que é curado, ainda como Saulo. E ele estava muito animado, um crente empolgado, começa a pregar o evangelho em Damasco. Quando ele começa a pregar o evangelho em Damasco, a sua imaturidade com a palavra, com o novo, leva ele a cometer alguns equívocos, e Damasco rejeita ele. E se ele não sai pela janela, ele ia morrer em Damasco. Está escrito lá em Atos capítulo 9. Ele sai correndo de Damasco e falou assim: eu vou lá para a sede, vou para Jerusalém, vou para São Paulo, Porto Alegre não me entendeu. Aí ele vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, Barnabé credencia ele, e ele começa a pregar o evangelho em Jerusalém. Está em Atos capítulo 9. Só que agora, em vez de imaturo, ele é imprudente. Ele começa a discutir com os gregos.
E que ele começa a discutir com o grego, os gregos querem matar ele. Crente novo é terrível. Quer matar ele. A igreja falou assim, rapaz, esse rapaz é problemático, é ungido, mas é problemático. Está dando muito B.O. para a igreja. A Bíblia conta em Atos capítulo 9, que eles pegam Saulo, levam até o porto e mandam ele para Tarso. #partiu. Tarso era a cidade natal dele, possivelmente a casa da mãe dele. Eu costumo dizer, usando a minha imaginação santificada, aquilo que não é heresia, mas pode ser que tenha verdade. Ele foi para a casa da mãe dele, entrou na edícula do fundo e passou 3 anos e meio, segundo Gálatas capítulo 4 e 5. Ele passa 3 anos e meio, depois de convertido, pregar em Damasco, pregar em Jerusalém, mandou embora, deu errado em Damasco, deu errado em Jerusalém, agora ele está lá, com a dor de cotovelo dele, arrumando a caverna dele, a árvore dele, estava intimidado. Saulo estava intimidado, acovardado. Atos capítulo 11, Barnabé vai até Antioquia. Em Antioquia, a Bíblia diz que Barnabé percebe que havia ali a demonstração da graça de Deus. Versículo seguinte, e Barnabé partiu dali e foi buscar Saulo em Tarso. A Bíblia diz que ele traz Saulo para esse ambiente curativo, para esse ambiente onde a graça de Deus está sendo manifesta, para um ambiente de cura, para um ambiente de restauração. Final do texto diz que em um ano só, um ano nesse ambiente curativo, ele cresceu tanto que as pessoas disseram, agora ele se parece com Cristo. Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Deus é especialista em tirar de Lodebar e levar para Antioquia. Talvez você tenha passado por Damasco, que não entendeu você, te rejeitou. Talvez você tenha passado por Jerusalém, que não entendeu você e te rejeitou. Mas que bom que existe uma Antioquia. Eu quero dizer para você, aproveite, você está numa Antioquia. Lugar de cura, lugar de restauração. Fique em pé, por gentileza. Minha última orientação. Depois que Deus te tira desse lugar e te coloca na mesa, Ele dá um plus. Ele te restitui tudo que você perdeu. A Bíblia diz que Davi falou assim, dê a Ele tudo que era direito do seu avô, tudo que era direito do seu pai. Mas ouça o que eu vou dizer para você. Antes da restituição, Ele te traz para a mesa. Antes da restituição, Ele te cura. Porque não adianta Ele te restituir se você não estiver curado. Você vai continuar com mágoa dele. Então Deus hoje primeiro te traz para a mesa. Ele primeiro te traz para o reino. E Ele te cura na mesa. A mesa cura. A mesa cura. Ele te loga num ambiente chamado Antioquia. E quando Ele termina, Ele começa a devolver tudo que você perdeu. Tudo que perdeu. Tudo que perdeu. Você está comigo aqui nessa manhã? Feche seus olhos, por favor. Papai, essa manhã eu me empenhei muito para ser verdadeiro, puro. Eu me empenhei para que a Tua Palavra pudesse fazer diferença nesse lugar, como sempre tem feito. Porque a Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que restaura, a Tua Palavra que restitui. Obrigado por esse ambiente curativo que é esta igreja. Obrigado por essa Antioquia. Aqui isso trouxe pessoas que no passado eram Mefibosetes, moradores de Lodebar, criados por Maquis, mas que por amor a Jonatas, o Senhor traz para a sua mesa, para curar, para devolver, para tirar do lugar da intimidação. E Deus hoje está te tirando desse lugar, e eu quero convidar você, enquanto adoramos,
Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você que quer receber um toque do Senhor, sai do seu lugar. Você que entendeu que essa palavra é para você, por gentileza, corajosamente, sai do seu lugar. Eu quero orar junto com você. A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Sabe, queridos, uma vez me perguntaram, pastor, por que você convida as pessoas para vir à frente? Deus não pode me tocar no meu lugar? Claro que pode. Deus pode tocar dentro do carro, no seu banheiro, onde você quiser. Mas quando nós desafiamos pessoas a virem aqui, tem a ver com o tipo de resposta que você dá a uma mensagem. Tem a ver com o quanto você entendeu que você é esse Mefibosete e de alguma forma você precisa desse toque. Quando Jesus pergunta assim para um cego, o que queres que eu te faça? Parece que a pergunta retórica, parece que não tem sentido a pergunta dele. Mas a pergunta dele tem a ver, você sabe o que você precisa. Admita que você precisa. Saia do seu lugar. Por que Jesus fala, levanta, pega o teu leito e anda? Porque ele precisa de uma ação nossa, como resposta de um lugar. Não existe nenhum misticismo em vir à frente. Não se trata disso. Assim como não existe misticismo de pôr a mão e mudar, embora eu acredite em posição de mãos. Mas tem a ver com um tipo de resposta que eu dou. O eis-me aqui, me toca, sou eu o alvo dessa mensagem. Sou eu nesse lugar, sou eu Mefibosete. Fui eu que entrei nesse lugar, fui eu que dei voz. Essa é a razão de nós convidarmos aqui à frente. Não tem outra razão, não sei isso. Então, enquanto adoramos, se você quiser ter um passo, saia do seu lugar e nós vamos orar. Não te compram, eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Sim, Senhor. Sim. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim.
Querido, eu comecei a contar essa mensagem contando a minha fragilidade, contando que esse é o lugar que eu estava entrando, esse é o lugar e a voz que eu estava dando. Eu não venho aqui como alguém resolvido, eu venho aqui com alguém que foi tocado por essa voz restauradora e curativa do Senhor. Eu prego hoje debaixo da dependência de uma voz que mudou a minha história e está mudando. Eu creio que nessa manhã, por amor ao nosso Jonatas, Jesus Cristo, por amor a Ele, o Deus Pai, o nosso Davi, Ele nos tira Mefibosete, pessoas que se sentem sem valor, intimidadas, e Ele nos tira desse lugar das cavernas, Ele nos tira de trás das árvores, Ele nos tira dos quartos escuros que, como Saulo, entrou para nos trazer um ambiente curativo e uma palavra nos cura. Põe a mão no seu coração, quero orar. Obrigado a Deus por essa manhã tão preciosa. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida do pastor Olavo, da sua família, da família sacerdotal desta casa. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem feito através desse ministério. Tem curado tanta gente, tem restaurado tantas vidas. Nós declaramos um tempo de aceleração nessa casa, uma aceleração de conversão, de cura, de restauração, de restituição. Eu abençoo meus irmãos, e eu trago a voz do céu dizendo o que é que você está fazendo nesse lugar. E assim diz o Senhor: sai desse lugar, porque tem muito para você fazer ainda. E eu te abençoo, e a unção do Espírito te cura nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, obrigado. Em casa, na mesa, meio às multidões, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. E aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E a tua mesa cura, a tua mesa cura. E aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Cantamos com toda a fé no nosso coração, declare. E a tua mesa cura, a tua mesa cura. E aqui tem vinho e pão, Aqui, Senhor, tem um lugar pra mim. lugar para nós, Jesus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. E aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Alguns projetos de Deus que às vezes ficam estagnados, porque a gente dá ouvido a essas vozes, acalenta elas no nosso coração. Há muito tempo atrás, antes de nós fazermos o ensino fundamental, o diabo sabe o quanto a escola tem sido uma ferramenta poderosa de evangelização também, mas de educação na cidade de Porto Alegre. E os irmãos lembram como que eram as casas ali atrás onde a educação infantil eram duas casas pastorais com um corredor no meio. E uma das obras que a gente fez foi tirar uma sala colada na parede e construir uma sala no meio. E o irmão passou quando eu mostrava o projeto que nós tínhamos feito e disse para mim, disse, que coisa de português. Desculpa se tem algum descendente aqui de português. Ele disse, que coisa de português. Qual é a necessidade de tirar uma sala daqui e construir uma sala aqui?
Aquela palavrinha pequena, pastor Djalma, me baqueou. Eu disse, mas eu sou bem burro, né? Estou jogando dinheiro fora. Eu não tenho condição nenhuma. E eu fiquei um tempão pensando naquilo e dizendo, Senhor, será que eu sou mesmo tão taipa, tão tapado? E eu passei, Carlinhos, uma semana lutando com isso, dizendo, cara, como é que a gente vai fazer uma obra grande? Se eu faço um negócio desse, sem noção nenhuma, tirar uma sala daqui, destruir, construir uma sala aqui, fica a mesma capacidade. Claro que tinha um propósito para não passar por meio da escola, sim pelo lado. Tinha nada de errado. Tinha nada de errado, estava certo. Mas aquela palavra quase me fez aceitar que estava tudo errado, que estava tudo errado. E quantas vezes na nossa vida a gente senta assim para cantar e ver irmãos cantando louvores maravilhosos, afinados atrás da gente, gente muito boa, que era para estar servindo aqui, que em algum momento entrou numa caverna. Irmãos que lideraram muitas células e que hoje não lideram mais, não vão em célula nenhuma, e entraram numa caverna e disseram, pastor, eu me feri demais. E talvez hoje o Senhor está dizendo para ti, o que tu faz aí sentado? O que tu faz parado? Irmãos que se pegam esse microfone, falam com uma graça e com uma autoridade, mas entraram numa caverna. Hoje o Senhor está restaurando não só vidas, mas ministérios. O Senhor está restaurando dons, porque o Senhor vai te pedir conta disso, não sei o que estou dizendo, é o Senhor. Se Ele te deu dons, é para você usar eles. Talvez parafraseando eu posso dizer para você que você faz parte da família real, amém? Mefibosete fazia parte da família real, ele estava num lugar que não condizia, e nós somos filhos do rei, nós somos filhos do rei. Que Deus possa nessa manhã restaurar, curar, e fazer com que você tenha condição, com que eu tenha, com que nós tenhamos condição de bloquear o nosso coração para essas palavras. Eu creio muito no que o pastor Djalma falou, que dar um passo aqui na frente é necessário. Se você, quem sabe, está nessa situação e não deu um passo aqui na frente, deveria ter dado. E você ainda pode dar. Quem sabe no final vir aqui na frente, pedir para algum pastor orar por você. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de dizer, pastor, eu entrei em alguma caverna, me escondi atrás de uma árvore, foi uma defesa para mim. E como eu gostaria nós tínhamos até mais tempo, mas como eu gostaria de ficar a tarde toda escutando o pastor Djalma falar de cada um daqueles pontos que não tem como não se encontrar em algum deles. Não tem como não se encontrar em algum deles. Que Deus possa trazer cura nessa manhã, nesse lugar. Que Deus possa nos colocar no lugar certo. A questão não é levantar a gente, é colocar você no lugar onde você nasceu para fluir. Para fluir. Para fluir. Eu lembro também, pastor, de um outro momento na vida do apóstolo Paulo, que ele está em Coríntios. Ele está em Corinto, desanimado, Atos capítulo 18. Diz que o Senhor, e Paulo fala que quando ele esteve em Corinto foi com fraqueza, e tremor, estava meio desanimado, e numa noite o Senhor apareceu para ele em visão e disse, Paulo, eu sou contigo, não para de pregar, não para de falar, eu sou o teu defensor, eu sou a tua proteção, eu tenho muita gente nessa cidade. A palavra diz que depois disso, então, o apóstolo Paulo continuou ministrando a palavra. Eu não sei que tipo de caverna Paulo entrou ali em Corinto, se uma palavra de alguém, uma palavra crítica sobre o seu ministério baqueou o apóstolo Paulo. Mas que bom que ele escutou a voz do Senhor. Que Deus renove a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Acho que todos nós aqui em algum momento nós nos sentimos como Mefibosete.
Mefibosete, limitados no nosso potencial, por aquelas vozes que assopram o nosso ouvido. Mas eu não vou deixar que essas palavras ou o diabo diga o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Eu vou me fixar na palavra do Senhor, amém? Vou me alicerçar na palavra do Senhor. E eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã possa estar entrando em salas escuras, em quartos escuros, em lugares áridos e tirando você de lá em nome de Jesus. Tirando você de lá em nome de Jesus. Se você der lugar para isso, se você der um passo para fora dessa sala, o Senhor vai ser contigo. Se você ficar ali, quem sabe em algum outro momento o Senhor mande um profeta a Porto Alegre, para que de novo convide você a dar um passo, amém? Olha para quem está do seu lado, diga assim: o seu lugar é na mesa do Rei. Aleluia. Vamos terminar esse culto cantando: a tua mesa cura, a tua mesa cura, e aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E a tua mesa cura, a tua mesa cura, e aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E a tua mesa cura, e a tua mesa cura, e aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os teus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Abraça o irmão que está do seu lado e vamos para nossa casa abençoados, enriquecidos, em nome de Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E a tua mesa cura, a tua